Boa tarde, feliz Páscoa, são Ave Marias, aleluia, o Senhor ressuscitou verdadeiramente, como disse, aleluia. É sempre bom lembrarmos que esta semana toda é festa da Páscoa do Senhor Jesus. E hoje, dia 27 de abril, é dia de Santa Zita Virgem. Ela morreu em Lucca, na Itália, em 1278. Foi durante 40 anos criada de uma família nobre da cidade italiana de Lucca. Distribuía aos pobres o pouco que lhe sobrava do salário recebido. Sua santidade foi reconhecida ainda em vida e confirmada por grande número de milagres. É padroeira das empregadas domésticas e patrona de Lucca e ocasião de inúmeros milagres. Então, sob a intercessão de Santa Zita, vamos dedicar esse nosso programa a essas empregadas domésticas, essas auxiliadoras do lar, para que Deus as abençoe e dê muita saúde, que seria de tantas famílias sem a presença não de uma empregada, mas de uma presença que é uma bênção de Deus na vida das famílias, não é verdade? Vamos ouvir o Evangelho de hoje, está em São Lucas, no capítulo 24, versículos 13 ao 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes confirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite já vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando sentou-se à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o e partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor.
Meu Deus, a grande pergunta que eu me faço e que eu quero partilhar com você também é a seguinte: quantas vezes ficamos cegos e não permitimos que Jesus se manifeste em nossa vida? Temos tantas certezas, temos tantas convicções, que tais certezas e convicções são capazes de fechar os nossos olhos para a grande verdade que temos em nossa vida, nossa fé. Eles estavam certos que o Jesus que eles conheciam não só havia sido morto na cruz, havia sido enterrado, quem sabe eles mesmos testemunhas deste enterro, e de que ouviram que o corpo de Jesus tinha sido roubado. Eles tinham essa certeza tão clara e nítida em suas vidas que não podiam compreender, que não podiam enxergar, que não podiam nem perceber que aquela pessoa que caminhava com eles era o próprio Jesus, vivo, ressuscitado e presente na vida deles. Bonito, Jesus explicou tudo para eles, Jesus falou com eles, Jesus lembrou toda a promessa da Sagrada Escritura, do Velho Testamento, e mesmo assim eles permaneceram cegos. Jesus pregou para eles e mesmo assim eles permaneceram cegos. O milagre da Eucaristia foi o milagre de abrir os olhos desses dois discípulos que moravam em Emaús. Foi quando Jesus partiu o pão, quando Jesus celebrou a ceia da nova e eterna aliança, quando Jesus presidiu a missa com eles em sua casa, é que eles puderam reconhecer Jesus ao partir o pão. Por isso que este momento tão importante da nossa vida, da nossa semana, quiçá do nosso dia a dia, que é a Eucaristia, tem que ser vivido como a Páscoa nova, celebrada a cada momento de nossa vida, onde ao partir o pão, corpo de Cristo, sangue de Cristo, nós temos a oportunidade de reconhecer Jesus vivo, ressuscitado, presente do meio de nós. Não perca nunca esta graça na sua vida, de reconhecer Jesus ao partir o pão. Está bem assim? Vamos já pegando a nossa água para pedir a bênção de Deus. Pegue a sua aí também. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Oremos. Pai Santo, Deus misericordioso e fiel, invocamos a vossa bênção, Senhor, sobre essa vossa criatura água e vos pedimos, Senhor, derrama sobre ela todas as bênçãos, graças e maravilhas do teu coração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E vamos orar agora, invocando a presença materna de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Imaculado Coração de Maria, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, por intercessão de Santa Zita, de Santo Antônio e de Santana Galvão, que venha sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe e te faça muito feliz. Nós vamos ficando hoje por aqui com o nosso momento de oração. Fique com Deus e amanhã nos encontramos novamente pela nossa TV Cidade Livre. Fique com Deus.